Uma empresa brasileira cuja moeda funcional é o real possui investimento significativo em uma instituição nos Estados Unidos da América, cuja moeda funcional é o dólar americano. As atividades se iniciaram em 2/4 de 2020. O balanço dessa empresa apresentou em 31/12 de 2020 os seguintes saldos em dólar americano. Tá? Aí você tem o seguinte, a data de integralização do capital social foi em 2/4, realizada em dólar americano. A data de aquisição de estoques de mercadorias imobilizados e investimentos ocorreu em 20/4. Né? Não ocorreram flutuações significativas na taxa de câmbio do período, tendo sido o resultado gerado uniformemente ao longo do período. O balanço patrimonial foi apresentado após o fechamento do resultado do exercício, cujo valor já consta na conta lucros acumulados patrimônio líquido. Tá? As taxas de câmbio apresentadas são, considerando exclusivamente as informações apresentadas e o disposto na NBCT G2, né, efeitos da taxa de câmbio, é correto afirmar que... Então, como que a gente vai resolver essa questão aqui? Tá? A primeira coisa que você precisa entender aqui é o seguinte. Tá? O que nós temos aqui? Deixa eu ver se eu consigo ajustar essas tabelas aqui para que a gente possa trabalhar com uma coisa só. Aqui, peraí, deixa eu abrir um novo slide aqui. Beleza. Então, agora a gente vai ter uma informação melhor sobre a questão. Então, isso aqui é o que nós temos. Tá? Então, nós temos que fazer a conversão desse balanço porque o enunciado, né? Ele quer saber, né, o ajuste de conversão, o ativo total, o patrimônio líquido e o passivo após a conversão. Tudo isso após a conversão. Então, o que você precisa entender aqui? O que nós temos? A primeira coisa que você precisa entender é que os ativos e os passivos, eles são convertidos, tá, pelo valor da taxa de fechamento. Tá? Como assim os ativos e os passivos são convertidos pelos valores da taxa de fechamento? Você vai ver qual é o valor que fechou o exercício social e você vai converter os ativos e os passivos por aqueles montantes. Tá? Então aqui parece difícil essa questão, mas na realidade ela até que é bem simples. Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar aqui o total do ativo, qual que é a taxa de fechamento do exercício? Responda para mim. 5, 19 e 35. Então, você multiplica por isso aqui. Tá? Então, o ativo, após a conversão, ele vai ser 255 vezes 5, 19 e 35, 1.324.342 e 50. Tá? Em relação ao passivo, você vai fazer a mesma coisa. Tá? Então, o que nós temos aqui no passivo? No passivo, nós temos aqui 45 com 45, 90 mil. Então, você vai pegar esses 90 mil e multiplicar pela taxa de fechamento. E você vai encontrar um passivo de 415. Só que o que acontece, pessoal? O que acontece? Ora, quando você vai converter, quando você vai olhar a diferença, então se você pegar aqui e fizer o seguinte, você vai falar o seguinte, você vai falar, quanto que é o meu PL, portanto? Aqui você pode utilizar a equação fundamental da contabilidade. Ativo é igual a passivo mais PL. Ativo é 1.324.342,50. É igual a passivo, que é 467.415 mais PL. Logo, o seu PL vai ser quanto? 1.324.342,50 menos 467.415.
O PL ele vai dar 856.927,50, tá? Todo mundo acompanhando até aqui? Ó, então aqui, ó. O valor do ativo corresponde a 1.334.179,50? Não. O valor do passivo após a conversão corresponde a 90 mil? Não. Então você já tem duas respostas que sobraram. O valor do patrimônio líquido corresponde a 856.927,50? Ok, nós achamos isso aqui. Gabarito C. Só que o que acontece, pessoal? O que acontece aqui é o seguinte, como que você faz a conversão do PL? A conversão do PL ela é feita da seguinte forma. Vamos aqui, vamos trocar de cor. Todos acompanhando? Respondam para mim aqui se estão conseguindo entender. Sim ou não? Respondam. O PL você converte da seguinte forma. O capital social, você vai pegar o valor de 150 mil, que é o valor que está no balanço, em dólar, e vai converter utilizando a taxa histórica. O que é a taxa histórica? A taxa histórica é o valor de quando aquilo foi integralizado. A questão falou que o capital social foi integralizado quando? Ó, a questão nos diz o seguinte, ó, o capital foi 2/4/2020. Então, a integralização do capital social foi em 2/4/2020. Então, você vai procurar essa taxa de câmbio aqui. Vai dar 5,2533. Tá? E aí você vai encontrar um capital social convertido de 787.995. E você tem ali ainda a conta lucros acumulados. E como que você vai converter a conta lucros acumulados? A conta lucros acumulados, as contas de DRE, etc., você vai utilizar o que a gente chama de taxa média. Então, para o capital social, ó, vamos aqui. Para os ativos e passivos, você usa a taxa de fechamento, que é a taxa de quando o balanço fechou. Para as contas de DRE, e consequentemente o lucro acumulado ele vem da DRE, você utiliza a taxa da data da transação, mas como aqui a questão não deu, você utiliza a taxa média. E para as outras contas do PL, você utiliza a taxa histórica, que é a taxa lá da data da transação. Tá? Então aqui, para a conta lucros acumulados, você vai pegar 15 mil e vai multiplicar por 5,2513. Tá? Então você vai encontrar 78.769,50. Só que você lembra qual é o valor que a gente encontrou no PL? 856.927,50. Lembra desse valor? Só que as duas contas que nós encontramos aqui no PL, quando a gente converteu, se a gente somar isso aqui, a gente vai encontrar quanto? Faz essa soma aqui. Ó, 787.995 mais 78.769,50. Você vai encontrar 866.764,50. Então você consegue ver que quando a gente fez a conversão do PL só pelas contas que estavam lá, a gente encontrou um valor aqui e outro valor aqui.
Vocês conseguiram ver que dá uma diferença? Sim ou não? Sim. E por que existe essa diferença? Essa diferença ela existe porque nós estamos convertendo ativos e passivos por uma taxa e patrimônio líquido e contas de resultado por outra taxa. Então é por isso que essa diferença ela existe. Então essa diferença, quando você pegar aqui, então vamos aqui em cima, 866, 764 e 50 menos 856, 927 e 50. Então faz isso aqui, ó, 866, 764 e 50 menos 856, 927 e 50. Vai dar 9.837. Conseguiram entender? Então, por que essa diferença existiu? Explicando novamente. Porque quando a gente fez a conversão das contas de ativo e passivo, a gente achou um valor. Quando a gente fez a conversão das contas de... A gente utilizou uma taxa, digo melhor. Quando a gente converteu as contas de PL e DRE, a gente utilizou outra taxa. Então, dá uma diferença. E essa diferença é o que a gente chama, quando a gente estuda CPC 02, de ajuste acumulado de conversão, tá? Então, nesse caso, como quando você converteu aqui as contas do PL diretamente aqui, você achou um valor a maior, esse ajuste de conversão ele é negativo. E dá 9.837. E justamente você vai encontrar esse gabarito também na letra B. E por isso essa questão ela merece ser anulada, tá? Novamente, como a gente tenta gravar essas questões logo assim que as provas ocorrem, a gente ainda não sabe se essa questão vai ser anulada, mas muito provavelmente a Consulplan deve anular essa questão porque ela possui 2 gabaritos, tá? E aí, portanto, então quando você converter tudo, você vai ficar com ativo no valor de 1.324.342,50. Um passivo de 467.415, tá? E um PL de 856.927,50. Sendo que esse PL vai estar dividido entre as contas capital social, lucros acumulados e o ajuste acumulado de conversão. Lembrando que o ajuste acumulado de conversão é a diferença, né, entre o PL que você encontrar pela equação fundamental e o PL que você encontrar convertendo as contas. Tá bom? Beleza?